Oi, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje contando um pouco sobre como foi o meu segundo período na faculdade de farmácia. Pra quem não viu, já tem um vídeo contando sobre o primeiro período. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima e também aqui na descrição, então entra lá pra você ver todos os detalhes. Se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Vitória Bugarelli, eu tenho 20 anos, faço faculdade de farmácia na Uniararas, que é uma faculdade particular na cidade de Araras, que fica a 60 quilômetros da minha cidade. Minha aula começa às 8 da manhã e termina às 11h30 e eu vou e volto de van todos os dias. No segundo semestre, eu ainda tive o Núcleo Comum da Saúde, que eu expliquei melhor lá no primeiro vídeo, mas basicamente a gente tem aula em comum com 6 cursos da saúde. Então, na minha sala de aula de segunda a quinta-feira, nas matérias que eu tive de segunda a quinta, tinham pessoas de todos os cursos. Então, pessoas da farmácia, da biomedicina, da biologia, da estética, da enfermagem e da biologia. Então, é bem legal isso. Já contei aqui também num vídeo de perguntas sobre isso, então dá uma olhadinha aí no canal, vou deixar o link aqui embaixo também. O núcleo comum, ele acabou nesse ano, eu não tenho mais a partir do terceiro período, né, que é o período que eu tô indo. Vamos às aulas, de fato, contar um pouquinho mais pra vocês, que eu acho que vocês devem estar ansiosos por isso. Esse semestre eu tive aula de microbiologia. Micro é uma matéria que eu já tive no meu segundo ano do ensino médio, em 2015, porque eu fazia TEC, eu fazia curso técnico de meio ambiente junto com o ensino médio. Então, eu tive essa matéria no meu segundo ano, então é uma matéria que eu tenho muita facilidade, que eu gosto muito, eu amo muito de verdade mesmo, eu amava minhas aulas práticas, amava a teoria, amava o meu professor. Então, é uma matéria que eu sempre gostei e sempre tive muita facilidade. Mas o que aconteceu? Esse ano eu tive aula com uma professora que eu não gostava dela. Eu não curtia a didática dela, eu não gostava da professora, então eu tive um pouco de dificuldade em entender as coisas ali na hora que ela estava explicando, sabe? A gente teve uma apostila da matéria que me ajudou demais, porque eu estudei pela apostila, assim, praticamente não, eu estudei pela apostila, porque as coisas em aula ela dava muita pouca coisa na lousa e tal, passava algumas coisas, mas não sei, eu não curtia muito o jeito que ela explicava as coisas, então eu não conseguia absorver bem o conteúdo. Então eu estudei mais pela apostila, a gente também teve várias aulas práticas, foram 6, se eu não me engano. Então a gente tinha a primeira aula teórica, ela explicava, por exemplo, sobre bactérias, e aí na aula seguinte, na semana seguinte, a gente tinha aula no laboratório, que era alguma prática envolvendo bactérias. E era muito legal. Pra mim, as aulas práticas são as melhores desde sempre, eu sempre amei, desde de quando eu tava na ETEC, mas enfim. Em microbiologia a gente aprende o quê, gente? Sobre os micro-organismos. Então a gente aprendeu tudo sobre bactérias, sobre fungos e sobre vírus. Se eu não me engano, no terceiro ou no quarto semestre eu tenho microbiologia aplicada por conta da farmácia, né? Que eu preciso saber por conta de tecnologia de alimentos e de várias outras matérias específicas que eu tenho da farmácia. Então, a gente vai ver mais sobre isso e também a gente tem patologia geral, se eu não me engano, patologia aplicada, que a gente vai ver mais ainda sobre outros micro-organismos saindo de bactérias e fungos. Outra matéria foi bioestatística. Bioestatística era uma matéria que eu ficava muito, acho que eu não vou gostar dessa matéria, porque todo mundo falava, é muito tabela, é muito gráfico, é muito essa parte chatinha mesmo, sabe, da biologia, da matemática. Mas na real, eu até gostei, eu achei uma matéria interessante. No começo ela é meio maçante, sabe? Você não peguei muito bem o jeito assim do começo, entrei meio que com um receiozinho, mas depois eu fui gostando até. É uma matéria que é muito ligada à parte de saúde pública, então é exatamente isso que a gente vê muito tabela, aprende a fazer tabela, aprende a fazer gráfico. A gente teve também aulas práticas no laboratório de informática. Vou dar um exemplo para vocês, mais ou menos assim, tá lá na sala de aula e aí faz uma pesquisa com o pessoal da sala de aula. Então, quantas pessoas são da cidade de Mogi Guaçu? Quantas pessoas são de Rio Claro? Quantas pessoas são de Itapira? Quantas pessoas são de Conchal? E aí, dentro dessa pesquisa, né, você gera um número e aí você gera uma tabela dentro dessa pesquisa. E aí, basicamente, a gente aprende a fazer essa tabela e depois a gente ia pro laboratório e aprendia a fazer o gráfico dessa tabela. E aí, depois, a gente foi aprendendo mais coisas. Então, a gente começou a trabalhar com a parte de estatística mesmo, de resumo estatístico. Então, a gente tinha uma tabela, a gente tinha que fazer o desvio dessa tabela, então você tinha que somar os números, encontrar a média, aí fazer a média menos aquele primeiro número, aí elevar esse resultado ao quadrado, depois somar todo ele, fazer desvio padrão, fazer amplitude, média, mediana, moda,
dessa tabela toda. Então, assim, é uma coisa bem complexa, mas é bem legal para quem quer muito trabalhar nessa parte de saúde pública, é uma matéria muito importante, muito interessante também. Continuei tendo anatomia nesse semestre, que é o que, gente? Meu xodó, a minha matéria xodó do coração. Eu amo muito, muito, muito. Esse semestre a gente teve sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestório e urogenital, né? Urinário e reprodutor. E foi muito legal, gente. Muito legal. A parte teórica, a parte de circulatório tinha um pouco mais de conteúdo do que a parte de respiratório. Isso no primeiro bimestre, né, no segundo semestre. Aí depois, na P2, a gente teve as outras matérias e digestório tinha muito conteúdo. Mas assim, muito mesmo. E muito detalhezinho, muita estruturazinha que a gente tinha que saber, principalmente na parte prática. Meu Deus do céu, foi um sufoco para aprender tudo, mas graças a Deus deu tudo certo. É uma matéria que eu amo, né, gente? Então a parte teórica, assim, pra mim é super tranquila, a parte prática também é super tranquila. Eu comentei com vocês no vídeo do primeiro período sobre a parte prática, a pior parte ser o cheiro do formol, né? Na parte que eu comecei a ter sistema muscular, que o cheiro do formol tinha aumentado. E nesse período é bem pior, tipo, muito pior mesmo, porque a gente tá ali trabalhando com órgãos, né? A gente tá pegando nos órgãos, então o cheiro é muito, muito forte. Eu chorei na aula, assim, de lacrimejar, né? Várias vezes, mas enfim, gente, tá tudo certo. Você acaba, assim, relevando essa parte, saindo da parte que tá mais cheirando mais forte, indo pra outra parte, enfim. Eu não tive nojo da parte prática como eu achei que eu teria, porque você tá ali pegando no estômago, no intestino, no coração. Pelo contrário, eu adorei, amei demais, gente. Pegar no coração é a coisa mais legal, sério. Eu fiquei muito triste quando a gente parou de ter sistema circulatório, daí eu não podia mais ver, né, a peça. É que eu fiquei com saudadinha de pegar assim no coração. Toda aula eu sempre pegava no coração. Na verdade, eu sempre era a aluna, a amiga assim do grupinho que ficava pegando nas peças. Mas é muito legal, é muito interessante, eu gosto muito, muito mesmo. No semestre eu tive aula com um professor diferente de anatomia, que dizem que é o melhor professor para se ter aula de anatomia, e eu concordo, diga-se de passagem. Eu gosto muito da didática dele, eu gosto muito do jeito que ele ensina, então pra mim foi muito fácil lidar com a matéria, com ele explicando, principalmente a parte teórica. Então foi super tranquilo, eu amei ter aula com ele, eu vou ter aula com ele de fisiologia também, graças a Deus. Então tá tudo certo, amei demais. Histologia foi outra matéria que eu tive esse semestre, tive aula com o mesmo professor de biologia celular, e é uma matéria que eu fiquei apaixonada demais. É uma matéria que puxa muito biologia, né? Então, óbvio que eu ia gostar, eu já sabia disso. Mas é muito interessante. A histologia, ela estuda o quê, gente? Os tecidos do corpo. Então, a gente viu tecido epitelial, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido muscular, tecido nervoso, esqueci algum? Tecido conjuntivo. Então, são esses 7 que a gente estuda. E é muito, muito, muito interessante. Então, a gente vê, por exemplo, o tecido epitelial. A gente está lá estudando tecido epitelial, você vai ver quais são as células que formam esse tecido, qual é a função dele, por exemplo, epitelial é pele, né? Então, é tecido de revestimento. Então, quais são as funções, o que tem nele, o que tem de diferente, o que difere de um para o outro, o que é igual, o que é parecido, como ele é formado também. Então, é uma matéria muito interessante, assim, a gente vê realmente como é formado o nosso corpo, sabe? Isso é muito, muito, muito legal. É uma matéria muito, muito, muito densa. Tem muito conteúdo, tipo, muito mesmo. Os meus resumos de histologia, pra quem acompanhou os study vlogs, foram os maiores. Era sempre os que tinham uma folha frente e verso, quase, de resumo, porque é muito conteúdo, é muita matéria, muita coisa que você tem que saber. E não adianta você saber uma coisa e você não saber outra. E é uma matéria que, assim como a anatomia, mas eu acho que é mais ainda, ela é muito ligada à parte prática. Então, eu também tive prática de histologia. A gente ia no laboratório e a gente via as peças, né, as lâminas, assim como a gente via na aula. Então, na aula a gente via, por exemplo, tecido epitelial. Aí ele mostrava, né, as fotinhas das lâminas, de como é o tecido e tananã. E na aula prática, a gente via também as lâminas. E aí a gente via como que era aquele tecido, como que eram as células, como as células estavam dispostas naquele tecido. Então, se elas ficavam mais... o núcleo da célula, se ficava mais central, ou se ele ficava mais
na periferia, e isso tudo a gente tinha que saber. E a gente teve prova prática também, assim como anatomia, uma matéria que é muito ligada, como eu falei, né? Então não tem como você saber, por exemplo, a teoria, saber muita teoria e não saber a prática, porque tá totalmente ligada ali, e é uma coisa que se você não sabe um, não sabe o outro, parece que tá meio jogado, sabe? É uma matéria que eu tive muita facilidade também, não foi muita facilidade, mas eu tive facilidade, como eu falei pra vocês, porque eu gostei demais. E eu fui muito bem na matéria, fiquei muito feliz. Biofísica. Gente, que falar dessa matéria, meu Deus. Todo mundo falava que biofísica era, assim, a pior matéria do segundo período, que é uma matéria muito difícil. E eu também escolhi, né, ter aula, porque no segundo período, eu não sei se eu falei isso, mas a gente podia escolher qual sala a gente queria cair. Então, a gente via quais professores iam dar aula naquela sala e a gente podia escolher a sala que a gente quisesse. E eu escolhi uma sala que tinha o professor de anatomia que eu falo, que todo mundo fala que é o melhor da faculdade, e eu concordo. E eu escolhi ter aula com esse professor, que desculpa o palavreado, mas é o mais foda, no sentido de dar uma ótima aula e no sentido de a prova ser aquela coisa, sabe? Todo mundo falava que a prova dele é muito difícil, que a prova dele é isso, que a prova dele é aquilo, e eu, assim, fiquei assustadaça. Falando sobre a matéria, biofísica é realmente uma matéria difícil. É uma matéria que ela é complexa, sabe? Em biofísica você aprende, é uma matéria que tá muito ligada à anatomia, então assim, é um pouco mais fácil, porque o que a gente via na anatomia, depois a gente via de novo em biofísica, então acabava tendo bastante ligação ali, a gente acabava entendendo melhor os conceitos, as estruturas. Mas em anatomia a gente vê muito a estrutura, por exemplo, o coração, qual é a artéria, átrio, ventrículo, nananana. Belinha tá aqui embaixo. Em biofísica, a gente via, por exemplo, como acontece o bombeamento do coração. Então, é o estímulo que vem de tal lugar e passa para tal lugar, e aí qual é o caminho que esse estímulo nervoso tem para fazer o átrio contrair, depois o ventrículo contrair, como que isso funciona, como que ele vem, de onde ele vem, por onde ele passa. Tem nome todas essas estruturas, então assim, é um bagulho muito louco, sabe? Só que não é uma coisa que você nunca vai aprender na sua vida, sabe? Eu acredito muito que assim, se você estuda, se você se dedica, você entende, você aprende. Eu tive muita facilidade de entender a explicação desse professor, mas eu tive amigos que não conseguiam aprender, não conseguiam absorver o que ele explicava. Eu fui muito assim, de mente aberta, de cabeça aberta, tipo, não, eu vou conseguir entender, e eu realmente entendi o que o professor explicava. Eu chegava em casa e eu sabia o que ele tinha explicado na aula. Eu conseguia entender, não era uma coisa de outro mundo pra mim, sabe? Então, graças a Deus, fiquei muito feliz com isso. Mas é basicamente isso. A gente aprende muito como acontece o que acontece. Todo mundo fala, né, que biofísica é muito a parte física da biologia. É realmente isso. A gente vê, tipo, pressão, o que a pressão interfere nisso, aquilo. A gente viu, na última parte, a gente viu muito sobre osmose, como que passa de um lugar para o outro, por que passa de um lugar para o outro, a gente entende o funcionamento daquilo, sabe? Por que aquilo acontece, como que aquilo acontece, mas serve para quê? Passa pro quê, entendeu? Mais ou menos isso. E falando aqui rapidinho sobre a prova do professor, não achei uma prova de outro mundo, principalmente a última prova, que inclusive eu gabaritei. Foi uma prova, assim, tranquila, dá pra você resolver, se você estudou e se você entendeu, obviamente, né? E a última matéria que eu tive esse período foi a Introdução à Farmácia 2, né? Eu tive introdução no primeiro e tive introdução nesse também, que é a única matéria específica da área nossa que a gente tem agora no primeiro ano. No começo do segundo semestre, a gente teve uma revisãozinha sobre as coisas que a gente aprendeu, né, de serviços farmacêuticos, de aferição de pressão, glicemia, essa parte assim. A gente começou a aprofundar um pouco mais, a gente viu sobre o colesterol, sobre a glicemia capilar, e a gente começou a ter uma introdução maior de algumas matérias que a gente vai ter nos próximos semestres. Então, a gente viu um pouco sobre a parte de controle de qualidade, a gente viu sobre essa coisa de quantitativo e qualitativo, qual é a diferença e tudo mais. Uma das últimas aulas que a gente teve foi de farmacotécnica, então a gente viu um pouco sobre os cálculos, que farmacotécnica é praticamente cálculo, né? Os cálculos farmacêuticos, a gente aprendeu um pouco sobre eles, né? Uma introdução deles. E uma das últimas aulas foi que a gente aprendeu a fazer manipulação, então a gente manipulou um creme. A gente fez um creme de massagem, que é uma matéria que a gente vai ter mais pra frente, que se eu não me engano é tecnologia de cosméticos ou cosmetologia, alguma coisa assim. Foi muito legal, gente.
A introdução é uma matéria muito importante porque a gente consegue ter uma noção do que a gente vai ver mais pra frente. Então, do que a gente vai ter com mais ênfase, sabe? A gente tem realmente uma introduçãozinha, uma aulinha ali que a gente vê um pouco do que a gente vai ver nos próximos períodos. Então, eu acho uma matéria muito interessante, muito, muito, muito legal mesmo. Eu adoro a minha professora, eu gosto muito dela, ela é muito legal, ela é muito gente boa. E basicamente é isso, gente. Se você assistiu até aqui, comenta morango, que eu quero saber quem assistiu até o final. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, que eu vou adorar responder, tirar essas dúvidas sobre você. Se eu não tiver explicado alguma coisa direito, pode comentar aqui embaixo, que eu adoro responder vocês. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês estejam preparados para os story vlogs e vlogs de rotina, que esse ano vai ter uma mudança aí na minha rotina, que vocês vão saber mais pra frente. Um beijo e até o próximo vídeo.